Olá, muito obrigado pela sua audiência. E hoje nós estamos tendo a satisfação imensa em receber nos nossos estúdios a doutora Lorena Braga. A doutora Lorena é nutricionista funcional, mas vai nos dar dicas maravilhosas. Nós aqui no estúdio mesmo já estamos pegando algumas para colocá-las em prática. Doutora Lorena, muito obrigado pela presença. O prazer é todo meu de estar aqui com você. Eu sempre gosto de começar o programa perguntando pelas escolhas. As escolhas profissionais que nós fazemos, elas são muito importantes. E, obviamente, muitas vezes quando nós colocamos isso aqui para o público, alguém assiste e se inspira nessas histórias e acaba seguindo os caminhos que nós percorremos. Como foi a sua escolha profissional em ser nutricionista? A minha escolha por ser nutricionista foi pela minha história, com o emagrecimento, com a vivência com dietas restritas, desde a adolescência até a vida adulta. E quando eu me vi gestante, eu vi a importância da saúde, não só para mim, como para as minhas bebês, que eu estava carregando na barriga. E deu aquele estalo de... É a alimentação, sim, que salva, que previne doenças, que forma a vida. Do nascimento, da gestação, até a vida, a terceira idade. Por falar nisso, ontem foi aniversário das suas meninas, das Marias. Foi. Meus parabéns a elas, que elas sejam muito felizes, que Deus as cubra de bênçãos. Doutora, nesse momento da pandemia, nós tivemos aí, desde 2020, algo que mudou as relações do homem até com a própria alimentação. Eu estava vendo uma pesquisa que foi feita em São Paulo, pela Unicamp, pela Fiocruz, onde diz lá que houve uma redução no consumo de legumes e vegetais. Sabe? Houve um consumo de legumes e vegetais e, em contrapartida, houve um aumento impressionante do consumo de chocolate. Sabe? Como é que anda essa questão da alimentação nesse momento da pandemia, desse isolamento social? Apesar de cada dia estar sendo mais falado da necessidade de se alimentar bem, a globalização trouxe, né, essa transição das pessoas comerem mais industrializados do que alimentos de verdade, do que comida de verdade, vegetais, frutas, cereais, a própria carne em si. Muitas pessoas optam por alimentos industrializados, né, e isso vem trazendo assim, várias doenças crônicas não transmissíveis. A obesidade, que hoje é até a maior causa de complicação no Covid. Então, muito mais gente jovem vem morrendo e a maioria deles tem no histórico a obesidade, o sobrepeso. Então, já tem estudos mostrando isso também. Que os jovens de 40, as pessoas de meia idade, 40 anos, que estão se complicando e morrendo nas UTIs, são, a maioria delas, obesas. E esses obesos, como é a finalidade da obesidade hoje? A finalidade, não digo a finalidade, mas o que o obeso pode buscar numa alimentação adequada, balanceada, orientada por um nutricionista? Sempre, sempre, sempre buscar comer comida de verdade. A comida de casa mesmo. Né? Mas sempre é muito equilibrado, controlar ali o arroz e o feijão, sempre fazer uns 2 tipos de verdura. Os vegetais verdes escuros são muito importantes na nossa alimentação, porque eles são ricos na maioria das vitaminas e minerais, compostos bioativos, e isso tudo vai fortalecer o sistema imunológico, vai deixar o sistema imunológico eficiente, e assim a gente vai combater diversas doenças, inclusive a Covid-19. Até mesmo combater. Combater, né? Vai ajudar na prevenção e vai ajudar a amenizar os sintomas. Se a pessoa já estiver contaminada, ajuda na recuperação, evita a síndrome pós-Covid também. E esses vegetais verdes escuros, quais são as propriedades minerais deles? Tem uma diversidade de vitaminas e minerais compostos bioativos. Eles são ricos em magnésio, são ricos em vitaminas do complexo B, em selênio, zinco, ferro. A gente vai ter uma diversidade de vitaminas e minerais. Coenzima Q10. E olha só, aí a gente pega essa relação. As pessoas lá em São Paulo, a grande parte lá, segundo a pesquisa da Unicamp, foi feita com 11.300 e poucas pessoas. E esses estudos lá disseram que o consumo de 45% de legumes e vegetais
caiu para 36. Às vezes você pode achar um índice pequeno, mas em relação à saúde, isso é algo muito grave. E com certeza, o sobrepeso hoje, a obesidade, ela é uma questão de saúde pública também, doutora? É uma questão de saúde pública, porque ela vem trazendo diversas outras doenças juntos. Inclusive, no meio dessa pandemia, a obesidade tem sido, sim, um fator de risco. A gente não é apontar a pessoa que precisa do tratamento. A obesidade é uma doença e ela precisa de um tratamento. É acolher, é ensinar. A educação nutricional é uma questão de saúde pública e deveria ser ensinada desde a escola. E é interessante que nós pensemos também, doutora, é que essa questão, quando é saúde pública, ela vai pesar sobre o sistema previdenciário. Porque nós teremos mais afastamentos, pessoas que vão deixar de trabalhar em virtude das comorbidades, né? Das doenças que vão surgindo paralelas aí à obesidade, e obviamente elas vão ficar excluídas aí por um período, ou vão até se aposentar em virtude de situações graves que podem acontecer. Quais são as doenças mais graves, as comorbidades oriundas da obesidade, doutora? A obesidade, ela nunca está sozinha. Né? Ela vem acompanhada de uma síndrome metabólica, que são mais de 2, 3 doenças juntas, que não são transmissíveis. Aí vem a hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, né? A obesidade já é uma doença e o diabetes também. Então, a obesidade vem trazendo tudo isso. A maioria das pessoas que já estão em um estado de obesidade, de grau 1, 2 ou 3, elas já vêm com a diabetes, ou pelo menos uma resistência à insulina, que é um pré-diabetes. E a prevenção é o melhor remédio. A prevenção pode ser... O primeiro passo para a prevenção de doenças é uma alimentação equilibrada e saudável, completa em nutrientes. Certo. Doutor, outro detalhe também. As pessoas às vezes ficam meio perdidas, ou até nem sabem. O que é obesidade grau 1, grau 2 e grau 3? O público tentar entender essa complexidade. Como é que isso funciona? Nós temos o índice de massa corpórea, certo, que ele é dado a partir do peso e da altura. É feito um cálculo e nós temos os índices de resultados do IMC, que vai indicar se o obeso é grau 1, grau 2, grau 3. E antes da obesidade, tem o sobrepeso, a eutrofia, que é o peso normal, e abaixo da eutrofia tem a desnutrição, que também tem grau 1, grau 2, né? Que vem se agravando. Quanto mais baixo esse IMC, que é ali a proporção de peso para a altura, mais grave a desnutrição. E quanto mais alto o IMC, em números, pior o grau de obesidade. Tá. A senhora tocou num assunto fantástico, a questão da desnutrição. Porque muitas vezes o obeso pode ser desnutrido? Muitas vezes o obeso é desnutrido. Isso é fantástico ouvir isso, sabe? Sim. E como é que é esse processo do obeso desnutrido? Porque a maioria das pessoas que estão enfrentando uma obesidade, elas consomem calorias vazias, que nós falamos muito, calorias vazias. A comida que não tem densidade nutricional. Porque, de repente, você faz um prato de 500 calorias com arroz, feijão, legumes, uma proteína, salada, completo. Enquanto isso, um obeso, na maioria das vezes, não sempre, mas opta por talvez um sanduíche de fast food, que são calorias vazias, que é cheio de substâncias conservantes e que vai atrapalhar totalmente o processo de imunidade e vai agravar a inflamação. A obesidade já é uma inflamação crônica de baixo grau. Então, vai piorar essa inflamação e vai diminuir o aporte de nutrientes. Então, ele é, sim, muitas vezes desnutrido. Tá. E aí, como que vai se estabelecer uma dieta saudável para essa pessoa? Aí que entra a importância do nutricionista. Isso. Né? O acompanhamento nutricional vai fazer com que essa pessoa não faça uma restrição drástica a ponto de fazer a dieta 1 mês, 2 e nunca mais querer fazer. Então, o nutricionista entra para calcular o gasto calórico, olhar toda a rotina desse paciente, dessa pessoa, como um indivíduo íntegro. Vai olhar toda a vida dele e não só números, não só o peso, a altura. A gente vai olhar toda a rotina desse paciente e vai indicar a melhor dieta. Não sempre a dieta da moda é a melhor.
Melhor dieta é a que se encaixa na rotina, que o paciente tem adesão, assim ele vai ter constância e, consequentemente, vai ter um bom resultado. Doutora Lorena, nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a uns 2 minutos. E você, vai lá tomar uma água, não vai comer agora não, tá? Vai lá e volta rapidinho. Um abraço. A Prefeitura de Goiânia e os municípios da região metropolitana prorrogaram por mais 7 dias as medidas restritivas para combater a pandemia da Covid-19. A única forma de reduzir a contaminação é diminuindo temporariamente a circulação de pessoas na nossa cidade. Também ampliamos a fiscalização nas ruas e nos terminais do transporte coletivo. Vivemos hoje o pior momento da pandemia em nosso país, e ignorar isso é colocar em risco a vida da nossa população. Quanto mais evitarmos a circulação de pessoas nas ruas por agora, mais rápido retornaremos nossas rotinas. Nos últimos 2 meses, a Prefeitura abriu 118 leitos de UTI exclusivos para a Covid e alcançamos o maior número de UTIs ativas da história. Mas sem medidas de restrição, o vírus continuará avançando e tirando vidas. A taxa de ocupação das UTIs chegou quase ao limite da capacidade mesmo com a ampliação dos leitos. Estamos travando uma verdadeira guerra contra a Covid-19, mas somente juntos venceremos esse mal. As UTIs estão lotadas, as enfermarias estão lotadas. Por mais que você abra mais 30 leitos de UTI, vai continuar assim se as pessoas não tiverem consciência. Acho que tá todo mundo muito exausto, tanto fisicamente quanto mentalmente. O governo de Goiás ampliou o número de leitos e criou 8 novos hospitais dedicados à Covid-19. Faça a sua parte. Use máscara, álcool em gel e evite aglomerações. Ou você escuta que a Covid-19 mata, ou quem vai escutar é a sua família. Eu não tenho ar. Sinto muito a falta de ar. Estou passando momentos difíceis. Eu conto com a ajuda aí de vocês, com o milagre de Deus. E o meu caso não é doloroso. Ou você escuta que a Covid-19 mata, ou quem vai escutar é a sua família. Evite aglomerações. Use máscara e álcool em gel. Governo de Goiás. Durante a pandemia, a violência contra a mulher aumentou, mas se os agressores pensam que nada vai acontecer, estão enganados. O Pacto Goiano pelo Fim da Violência contra a Mulher está ainda mais forte. Secretarias, forças policiais, poder judiciário e organizações religiosas estão unidos em ações de prevenção e punição. Porque em Goiás, isolamento social para quem bate em mulher é na cadeia. Denuncie. Governo do Estado. Somos todos Goiás. É muito conhecimento importante que o programa Divan e o canal Metropolitano de Notícia leva até você. E hoje, com a doutora Lorena Braga, nutricionista, que atende no New York, né, doutora? New York, na 136, ela está nos dando aqui uma lição, uma aula grandiosa para que nós consigamos compreender a complexidade da obesidade e a importância do papel da nutricionista e o papel de uma boa nutrição na sua vida. Doutora, a senhora tocou num assunto interessante agora há pouco e falou a respeito da dieta da moda. Eu achei muito bacana. Eu tenho escutado muito ultimamente falar num jejum intermitente. Como é que é esse jejum intermitente? É uma pergunta muito constante. O jejum, ele não é para todo mundo. Ele chama jejum intermitente porque não é feito todos os dias. Então, ele tem um intervalo. Um dia é feito, 2 não. Cada paciente vai seguir um tipo de protocolo. Mas o jejum, ele não é para todo mundo. Ele entra aí, tem estudos sim, mostrando eficácia no controle glicêmico, por exemplo, mas não é para todo mundo. Como eu disse, dieta, o plano alimentar do paciente, ele tem que ser individual. O que funciona para mim, não funciona para o Marcos. Então, por isso o acompanhamento individual é tão importante. O jejum, ele pode ter resultado. Ao mesmo tempo que 2 pessoas, um fazendo jejum e o outro dividindo as calorias que come ao longo do dia, podem ter resultados iguais. Então, vai depender muito da pessoa, do motivo desse jejum. Não é só ler uma revista, pegar num site, num Instagram da blogueira e fazer. Tem que ser individualizado e tem que ser pensado individualmente para o paciente. Ótimo. E nós temos escutado muito falar ultimamente
da nutrição funcional, que é a sua área, a doutora Lorena, é especialista em nutrição funcional, é verdade? Sim. Então, o que é a nutrição funcional? A nutrição funcional visa olhar para o alimento com todas as suas propriedades, e não só vitaminas e minerais, compostos bioativos, todas as suas funções. Então, por isso que a gente preza muito a variedade. Cada alimento, cada cor de alimento vai ter um tipo de compostos bioativos que vai auxiliar em uma função do corpo. E a gente olha também para o paciente como um todo, e não só ali um problema. Nós tentamos tratar a causa do problema, e não só a doença, como a prevenção. Então, olhar para o paciente integralmente, uma visão holística da vida dele, do problema e da causa, tratando o problema e a causa. E a causa. Ótimo. E como se dá esse início desse processo da relação do paciente com a nutricionista? O momento da procura. Geralmente eles procuram, a busca é em virtude de quê? A maioria das pessoas buscam por estética. E quando chega no consultório, a gente muda essa visão. Né? Porque, como eu disse, não são só números, né? Nós não somos feitos de números de composição corporal, de peso. A maioria busca por estética. Depois da pandemia, teve muita busca por saúde, sim, por imunidade, por sequelas de Covid. Então, muitas vezes o paciente procura um nutricionista por estética e, no meu caso, eu faço ele enxergar que é muito além disso. Que, às vezes, ele busca um resultado ali de percentual de gordura, de emagrecimento, e eu, durante a consulta, avaliando os sinais e sintomas que ele melhorou, eu faço ele enxergar que uma dor de cabeça que ele tinha todos os dias, ele não tem mais. O intestino que era preso não é mais. Ele tomava 1 litro de água, hoje ele toma água em quantidade adequada, fracionada ao longo do dia. O sono, que talvez fosse péssimo, hoje esse paciente já dorme bem, acorda bem e tem um dia super produtivo, porque a disposição é outra. Então, muitas vezes ele procura por estética e sai dali mudando toda a vida dele. Ele chegou no seu consultório em virtude da busca pela estética e está saindo com qualidade de vida, é isso? Exatamente. Eu acho importante procurar um nutricionista que você tenha confiança e afinidade. Talvez buscar uma indicação, porque as pessoas do seu ciclo de convívio, de amizade, podem ter os mesmos interesses que os seus e ter afinidade pelas mesmas pessoas. Então, vamos buscar por isso e confiar no profissional que você escolher. A gente vê muito aí, a gente está andando na cidade e tal, e de repente, quase a cada esquina, eu estou exagerando, claro, você se depara com uma loja de suplementos nutricionais. E eu falo por mim mesmo. Eu já entrei e já adquiri algumas coisinhas ali, entendeu? Como é que é essa relação dessa busca, muitas vezes, sem uma orientação, sem um direcionamento, sabe? De repente você vê que começa a dar um efeito, e aí quando volta, você volta de uma forma um pouco até maior do que antes. Como é que é isso, doutora? Como é que a senhora vê essa venda, não sei se eu não poderia dizer indiscriminada, sim, mas essa venda tão aberta desses suplementos hoje? A meta do vendedor da loja de suplemento é vender. Claro. Né? E quem entra ali está talvez buscando por um milagre, à espera de um milagre. Então, muitas vezes a pessoa fala, a nutricionista é cara. Aí vai na loja de suplemento, compra um monte de suplemento e talvez um deles faria um efeito muito melhor do que todos juntos. Porque muitos suplementos não têm nem comprovação científica. Talvez tenha para uma função que não é essa que a pessoa busca, e ela está buscando ali um emagrecimento com suplementos que não tem nada a ver com isso. Então, por isso a orientação nutricional é tão importante até para a economia. Talvez a pessoa mudando a alimentação, ela vai ter mais resultado e menos pode ser mais. Um único suplemento pode ali trazer diversos benefícios, melhora para o que ela busca. Ela vai na loja de suplemento, o vendedor quer vender. Então, ele vai fazer um combo e vai convencer o consumidor que vai funcionar, mas nem sempre vai ter aquele resultado. Eu já saí com umas sacolas bem grandes com alguns produtos, me sentindo até um pouco mais leve que a sacola, sabe? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. E a nutrição funcional,
ela adere, ela agrega esses produtos, esses suplementos também, utiliza-se desses recursos, como é que funciona? Também, nós utilizamos também suplementação em caso de necessidade. Por isso eu falo, tem que ser individualizado. O suplemento, ele é para suplementar o que não foi completo com a alimentação. Então, muitas vezes a gente necessita sim de um aporte maior de vitaminas, minerais e algum composto bioativo e suplementação também de macronutrientes. Pode ser proteína, carboidrato, algum estimulante, a cafeína, por exemplo, muito utilizada no esporte para dar disposição, melhora a questão energética, né? Então, o menos pode ser mais, mas tem que ser individualizado. E essa cafeína, que está muito em alta também, ela pode ser utilizada por todos nós? A cafeína não tem contraindicação, porém, vai depender da resposta de cada um, né? Muita gente tem uma resposta rápida à cafeína e alguns têm uma resposta lenta. Então, isso aí pode atrapalhar, caso a pessoa use no meio da tarde para a noite, pode atrapalhar o sono, o que não é indicado de jeito nenhum. Porque o sono está ligado ao sistema imunológico, o sono está ligado à disposição, o sono está ligado até a essas respostas estéticas que o paciente busca, emagrecimento, ganho de massa muscular, além de toda a saúde. Então, se for para atrapalhar o sono, de jeito nenhum, cafeína. Eu escutei falar uma vez que existe uma dosagem limitante, individualizada. Né? Que a dosagem máxima seria 400 miligramas, um negócio assim. Sabe, eu achei demais, porque eu com um pouquinho de cafeína eu viro um foguete. Na verdade, a cafeína ela tem uma dosagem individualizada. Nós vamos estar usando aí de 3 até 7 miligramas por quilo de peso do paciente, então por isso que é muito individualizada. Porém, algumas pessoas respondem com um pouquinho, uma dose bem pequena, e outras uma dose grande, ela não sente tanta diferença. Certo. A pessoa, eu vou fazer dieta, eu quero ficar magro. Qual é o tempo para essa pessoa realmente perder peso com saúde? Para sair dessas dietas milagrosas, dessas coisas. Entre aqui e emagreça amanhã, sabe? Entra na minha salinha e você vai sair magra já. Isso não existe. Então, Desconfie. Não é, doutora? Então, qual é o tempo? Como é que a pessoa deve proceder em relação a uma dieta nessa espera pelo resultado? Então, o tempo vai depender do objetivo da pessoa, do quanto ela está realmente disposta a mudar de vida. Então, nós vamos buscar dentro do limite dela, de acordo com o que ela está disposta a fazer para mudar isso. Se você está 100% disposto a mudar de vida e a ter um resultado, vai ser um pouco mais rápido. Mas nunca milagre. Perca 10 quilos em um mês, perca 20 quilos em um mês. Não acredito nesse tipo de promessa. Nós temos visto... Pode até perder, mas não vai durar. E essas promessas muitas vezes mexem muito com o organismo, né? Essas mudanças tão bruscas assim, elas vão envolvendo o organismo numa situação que pode causar também determinadas outras patologias. Doutora Lorena, dizem que o que é bom dura pouco, né? Eu não acredito nessas teses furadas, não. Mas o programa estava tão bom e foi tão rápido, foi de tanta informação, que eu só tenho a agradecer e convidá-la mais vezes para participar conosco, para nos dar um direcionamento. A doutora Lorena atende aonde? No edifício New York Square, na Avenida 136, e atendo na Big Box CrossFit, que fica no Eldorado. Então, dos dois lados da cidade, não tem para onde fugir. E como é que as pessoas conseguem chegar até você? Através do meu Instagram, lorenabraga.nutri. Lá tem o link que vai direto para o agendamento. Certo. Olha, doutora, eu fico muito grato à senhora pela presença. Eu que agradeço. Cumprimento-a pelas duas filhas, pelas duas Marias. Desejo a elas e a senhora e a sua família muitas bênçãos, que Jesus Cristo continue iluminando seu caminho e fazendo com que a senhora promova saúde física e lembrando que saúde física também é saúde mental. Pessoal, muito obrigado. E até a próxima. Aguardo vocês. Um abraço.